Olá, pessoas conectadas! Então, estamos aqui com o vídeo do Papo Caneca. No vídeo anterior, que tá aqui no canal, vai ali assistir, onde eu falei de como a gente ser contribuição, de como a gente pode contribuir mais com as pessoas. Se não me engano, é isso mesmo. Enfim, eu tô aqui no vídeo do Papo Caneca. Eu comentei que eu ia trazer esses vídeos aqui. É uma série de lives, de vídeos, onde eu e a minha amiga Denise Fagundes, das Barras de Axis, a gente vai bater um papo aqui, trocando muita consciência, trazendo muita informação, expandindo, contribuindo para a sua expansão de consciência, contribuindo com a sua jornada e com a nossa jornada também, com a nossa expansão de consciência. A gente também vai trazer mais convidados, mais pessoas, o que mais é possível, sempre com uma canequinha de chá, um café, um vinho, tomando alguma coisa, batendo um papo descontraído, bem bacana e divertido para ajudar aí você a expandir mais a sua consciência. Também vamos trazer muita coisa sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade na prática, muito mais coisas que vocês possam imaginar. Vem bater esse papo com a gente, vem curtir, tá? A gente vai trazer muita coisa legal, fique ligado. Então aproveitem esse vídeo que tá bem bacana nesse nosso bate-papo aí, onde a gente trouxe a questão da procrastinação e todas as coisas que a gente vai deixando para depois. Então não procrastina, não deixa para depois de assistir esse vídeo, assiste agora, vê aí esse papo fluido da gente aí, com muita diversão, vai trazer muitos insights, muita consciência, tá? Aqui a gente é terapeuta, mas a gente também tem vida real, a gente também tem os nossos perrengues, nossos desafios. Estamos sim em uma jornada enquanto seres aqui na Terra, temporariamente humanos, ainda estamos aqui vivendo uma jornada e vamos viver eternamente uma jornada, uma incrível jornada pela expansão de consciência e autoconhecimento, ok? Beijos, aproveitem o vídeo, bye! Amiga Denise, que vai chegar aqui para a gente bater esse papo. Aqui no Papo Caneca, como vocês sabem, o canal está voltando com esse nome, meu óculos está frouxo, que está caindo. Então, a gente está aguardando aqui a Denise, que trabalha, né, trabalha com que das bases de Axis, né, AD, que é facilitadora de barras, e a gente está aqui para bater um papo caneca. Eu estou com taça, né, não estou com caneca, estou tomando um vinho, não sei. A Denise vai entrar aqui com uma canequinha, provavelmente, ou uma taça de vinho, não sei. E a gente vai bater um papo aqui, vamos falar sobre procrastinação, sobre as coisas que a gente vai deixando aí para depois, vamos bater um papinho. O intuito do canal é esse, da gente trocar essa ideia aí sobre as coisas que a gente vai deixando, as coisas que a gente vai procrastinando, o que está por trás, né, daquilo que a gente deixa de fazer, daquilo que a gente não está escolhendo. A gente diz que está escolhendo, mas não está se movimentando, não está fazendo o que se requer, está escolhendo ou não, né? Vamos aguardar a AD aí. Esse vídeo, estamos gravando no ao vivo, mas vamos postar depois, né? Não é um ao vivo, é um teste, a gente está aqui fazendo um teste para ver como que vai ser tudo isso. Ah, tá no não listado e fica salvo. Então, estamos ao vivo e não estamos. Ninguém vai entrar aqui agora nesse momento. Achou essa opção? Ah, consegui. Eu sou assim, essas coisas eu sou bruxa, filha. Sou bruxa. Não tem notebook aqui, mas com o que eu faço com esse telefone, olha, eu faço chover. Então tá, maravilha. Eu estava aqui já falando antes, né, como, tipo assim, para o pessoal, né, o intuito um pouco, assim, né, e é Uhum. caneca, mas aqui temos taça, aí tem caneca, né. Tudo bem, Caneca. tomar cerveja em caneca, essa é nova para mim, né, mas eu vou experimentar, quem sabe não é Tá, e bom, né. Gabriela, precisa ficar contando? Sim, eu tomando vinho, o povo achando assim, ai, a amiga dela tomando um chazinho super educada, e a outra eu trago, né, do vinho. Aham. Eu quero te entregar também. Sim, o sorriso fácil, o riso fácil já entrega que tem algo nesse chá. É, tipo assim, a gente sabe, né, amiga, nem fala, bah, nem fala em sorriso fácil. Não vou.
Aí eu estava dizendo aqui, né, que a gente ia falar sobre procrastinação, né? A ideia do tema foi bem legal, assim. Então, vamos lá, não vamos procrastinar, então, vamos falar. Sobre o que a gente mais tem feito nessa vida, que é procrastinar, né? Ai, sei lá, tu acha que a gente está procrastinando ainda? Meu Deus, muito, né, Gabi? Muito. Tu Olha, acha? eu Se a gente pergunto não assim, estivesse procrastinando, a gente teria criado muita mágica já, né, na nossa vida. tá, Dê, mas tu acha que as mágicas que a gente cria vem só do que a gente está deixando de fazer e procrastinando? Muito. Ou também daquilo que a gente está vibrando? As duas coisas. Mas é vibrar e fazer, né? Todos os ensinamentos que vêm, dizem, não adianta só ficar pensando positivo. Tem que agir, tem que Não, fazer outra coisa. claro, né? Eu Tem, estou aqui, né, tem que visualizando. só ficar escutando mantra o dia inteiro, ai, minha vibração tá ótima, eu sou amor, e não fazer nada, né? Não, Ou, sim, ou continuar fazendo as mesmas coisas que a gente já fez, que a gente viu que não deram certo, e ficar naquela zoninha de conforto, né? Que a gente fala, tipo assim, ah, é difícil dar o primeiro passo numa direção, num lugar desconhecido, numa direção desconhecida, tu não quer se expor, tu tem medo, a gente tem medo do julgamento, medo de dar errado, de falhar, e acaba não fazendo nada, e acaba ficando naquela mesmice, né? E sim, aí, mas, pois fala. é. Não, mas aí eu tô tentando pensar o seguinte, tá? E se é algo que tu deveria fazer, mas como que tu identifica assim, ó, isso eu tô procrastinando ou isso não tá nas minhas mãos? Eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho como fazer isso mesmo. Ou é Eu procrastinação? consigo perceber que quando eu não estou tendo as ações que se requerem, eu consigo perceber. Tipo assim, eu tô com medinho, tenho medo, eu sou tímida, eu não vou, porque realmente eu tenho medo do julgamento, que eu não tô indo, eu não tô fazendo tudo que poderia ser feito, tudo que uma outra pessoa ia lá e faz, arregaça as mangas e faz, se joga de verdade. Eu consigo perceber isso. Não, eu também, mas eu tenho coisas que eu tenho definição que é por conta de alguma limitação. Vamos falar, por exemplo, no financeiro, né? Para mim, a área da vida que mais pega é nisso. Eu tenho coisas que não é. Daí, tipo, às vezes eu quero dizer assim, isso não estou procrastinando, eu realmente não estou conseguindo fazer isso agora por conta da situação financeira. Mas eu, às vezes, fico perguntando, fazendo essa pergunta isto é da situação financeira ou eu realmente não fiz a escolha e aí, no caso, a situação financeira não melhora porque eu não estou escolhendo de fato aquilo, né? Aonde entra a procrastinação nessa questão? Porque daí já é uma... Ou tu tá insistindo na escolha errada, tipo assim, não, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer desse jeito aqui. Mas desse jeito aí não é a forma que vai entrar o dinheiro. É de outro jeito que tu tá resistindo de ir, né? Outros caminhos que tu tá resistindo de fazer, de ir. Porque a gente já definiu e concluiu que a gente é desse jeito, ou que a gente não consegue, ou disseram que a gente não consegue, e a gente acreditou, e aí a gente não vai com esses medos que eu citei, né? Medo de falhar, medo do julgamento, ou achando que não vai conseguir, que é muito grande aquilo para ti, e daí tu fica insistindo naquelas mesmas coisinhas, né? Não, eu quero esse caminho aqui. Eu vou tentar mais coisas desse Aí, caminho. aí entra uma coisa, toda procrastinação também provém de zona de conforto, Sim. de medo. Porque esses dias eu fiquei pensando, fazendo uma análise daquela vez que eu tive com a Kelly, porque foi muito importante o Eu do Futuro, aquele exercício que ela fez com a Kelly Moraes, e a questão do Eu do Futuro, para mim, falou dos medos, né? E o meu Eu do Futuro falava o quê? Tudo é o medo. Eu fiquei com aquilo, tipo assim, como assim? Tudo é o medo, tudo é o medo. E hoje eu tenho visto isso que tu está falando, assim, ó, tudo por trás tem medo, algum tipo de medo, tudo. O medo é a zona de conforto, ou é o medo é a zona de conforto. E às vezes não é o medo, assim, tipo, como é que eu vou explicar? Se às vezes é o medo do desconhecido. Como eu não conheço aquilo, tenho muito ponto de vista, eu não me direciono. Mas eu não tenho medo de. Tu tem medo do que vai acontecer, tu não sabe o que vai acontecer, mas tu tem medo do desconhecido.
Sim. Como que eu vou ficar se eu tomar essa atitude, se acontecer isso? Então, sempre vai ter um medo envolvido. Sempre um medo, uma forma de medo. Que o medo, o Horácio Frazão falou uma vez que o medo é uma coisa que a gente já aprendeu. Com Que não, certeza. que a gente já aprendeu, né? Assim, eu vejo que eu. A gente nasce livre, né, Gabi? Livre de medo, de julgamento, de tudo. E aí os pais, todo mundo na tua volta vai te dizer, não faz isso que é perigoso, não faz ali, não faz isso que é ridículo, não pode isso, menina não faz isso, enfim, várias coisas, né? Mas a gente nasce corajoso, livre, e aí vão ensinando a gente a ter. Tá, Dê, mas aí eu te pergunto uma coisa, o que que tu acha, a tua opinião, quando a gente traz coisas, assim, a gente que acredita em reencarnação em vidas passadas, e quando esses medos vêm muito preso na gente já de uma outra vida, aí eu não sei se tu tem o mesmo pensamento que eu, aí eu acredito o seguinte, no meu caso, eu tenho vídeos mostrando, eu com 2 aninhos, desde sempre, de bebê, quando me pegavam no colo, que levantavam, eu chorava muito, balanço podia ser baixinho, qualquer coisa que tivesse assim mais altinho, eu tinha medo. Eu sou uma pessoa com fobia de altura, vamos dizer. Então talvez isso já tenha vindo, né? Que daí eu acho assim, quando tu traz qualquer pessoa, pai, mãe, que te disser isso não que é perigoso, aciona esse gatilho, eu acho. Porque como que fica isso, tu nasceu livre, que nem tu diz, né? Mas e quando traz de outras vidas, eu acho que daí potencializa, né? Não, eu acredito que sim, né? Eu também trago muitas coisas de outras vidas, medos, e só que daí a gente tem que trabalhar isso, né, Gabi? Ainda mais quando a gente já tem um autoconhecimento, que nem é o nosso caso, a gente sabe que tem muitas ferramentas que podem ser usadas, só que a gente não usa todo o nosso potencial ainda, porque a gente fica no. Ah, a gente foi acostumado a andar só até aqui, né? Nesse pedacinho. E sair dali gera muito desconforto e a gente não vai, e a gente dá ansiedade, dá isso, daquilo, a gente não vai, mas a gente sabe, no fundo, a gente já aprendeu que se a gente for, é dali para frente, é foguete, né? Dali para frente, a gente vai ter orgulho, nossa, consegui, eu venci, eu tenho orgulho de mim por ter ultrapassado isso. Só que para sair dali, a gente sabe que é dolorido e muitas vezes a gente recua e não vai, né? Não, me causa muito desconforto e até ali aquela beira e eu não consigo, eu não consigo. Mas a gente tem que se desafiar e é um treino, é todo dia, né? Eu ir mais um pouquinho, mas é movimento, é se mexer e se mexer em várias direções. Se uma não deu certo, a gente tem que tentar outra. Não dá para ficar insistindo sempre naquela porta, porque às vezes aquela porta não é tua. Aí entra aquela questão, né? Eu estou disposta a receber do desconforto, que vai ter. E aí eu fico pensando também assim, já que a gente está sempre falando, né, dos pontos de vista, na desprogramação, uma vez eles falaram para a gente eliminar esse ponto de vista que a gente tem que passar pelo deserto e sofrer para chegar no oásis, que é a catarse. Eu tenho que, se o processo tem que ser dolorido, tem que ter catarse, tem que ser, e a gente tem ponto de vista, por exemplo, se esse negócio traz outras vidas, aí é difícil, aí porque daí eu tenho esse ponto de vista ainda, um pouco tenho. Ah, porque como é uma coisa que eu trago, é mais difícil limpar do que se é uma coisa. Então, é bom, se o ponto de vista cria, como é que eu vou limpar algo que eu trouxe de vidas passadas com total facilidade? Eu não consigo, eu fico presa de que é mais difícil. Então, o que, que acontece? Eu tenho dificuldade de limpar. Eu fico pensando assim, meu Deus, tudo realmente que a gente aprendeu que é ponto de vista, e é verdade, tudo é só o interessante ponto de vista. Que ele cria por quê? Porque a gente tem aquilo como base. Eu vou limpar, mas eu sei que é difícil porque é a nível subconsciente, porque é de vida passada, não sei o quê, entendeu? Antes eu achava assim que o meu caso, que eu também é desde pequenininha que eu percebi as coisas, que o meu caso era só com uma regressão, com uma hipnose, era tipo assim, tinha que ter um milagre, tinha que existir uma coisa de fora assim, que fizesse um milagre na minha vida. Mas com todos os estudos e o autoconhecimento, a gente já sabe hoje que não, o processo é nosso, o desafio é nosso, é eu que tenho que escolher isso todos os dias, eu que tenho que usar as ferramentas todas que eu sei, né? Que nem no Axis fala, se não deu aquela ferramenta, tu vai usar a outra ferramenta, tu vai usar a outra, vai usar o martelo, vai usar o machado, até conseguir aquilo que tu quer, que é cortar aquela raiz, vamos supor.
Mas tu vai tentar, até que você só que o desafio é teu, o milagre não vem de fora. E antes eu achava que tinha que vir uma coisa muito grandiosa, assim, que apagasse da minha memória aquele trauma, aquilo que eu nem sei o que é, para eu passar por aquilo ser outra pessoa. Eu achava que eu ia ter isso. Nossa, vai ter uma terapia que, tipo, vai virar uma chave, e eu vou ser outra pessoa. Se tu, olha, eu já fiz hipnose com o Misael Mitchell, tá? Eu vou te mandar ele só para te ter a visão do que o cara faz com a hipnose. Eu já comprei uma hipnose dele. Resultado, tipo assim, e aí, o que aconteceu? Nada. Constelação familiar. O que mais que eu já me meti nessa ponto de vista teu aí, de que alguma coisa um dia vai funcionar? E como que a situação está hoje, com tudo isso, né? A gente sabe. E daí eu comecei a pensar essa semana, eu estou assistindo bastante um cara, que é o Osni Ramos, que é bem físico mesmo. Só que ele fala da física quântica e da ciência no dia a dia da gente de uma forma bem teórica, bem clássica, assim, de física mesmo, de ciência mesmo. E ele falando do elétron, do núcleo, da vibração do elétron, que quando o elétron ele tem uma vibração que ultrapassa, o átomo tem uma vibração que ultrapassa, tipo, o elétron teria que mandar em dobro aquela frequência. Tá? Daí eu fiquei já viajando, né? Tipo, olha, eu estou emanando isso para o universo, eu recebo em dobro aquilo. Daí ele fala que quando ultrapassar além, o elétron sai do núcleo, ultrapassa, que é o que a gente fala de colapso de função de onda, cocriação de realidade, essas coisas lá tudo. E eu fiquei pensando, cara, eu estou na definição de que vai ter uma técnica que não sei o quê, que daqui a um pouco eu tenho que ir lá na vida passada limpar, e no subconsciente, não sei o quê, e não é. É apenas essa questão, que é o que a Liv, quando eles me trouxeram, eles falaram, a questão toda é a vibração. Tu tá no ponto de vista que tu tem que vasculhar lá no coisa, que vai ter uma coisa grandiosa, como se fosse alguém lá em cima com uma borracha de tu desse tamanho que vem apaga. É tu com a tua frequência. Se tu, nas tuas células, tiver a frequência daquilo, só que tu não tem, porque tu estás nessas coisas tuas do passado, do subconsciente, da vida passada, no ponto de vista, né? E aí tu tá apegado que isso tudo tá criando, então tu tá preso nisso. Isso está criando porque tu quer que crie. Porque é simples, só que é tão simples que a gente, meu Deus, eu tenho que fazer uma técnica, eu tenho que não sei o quê. E aí eu acho que entra a questão da procrastinação, que a gente fica girando em volta do rabo igual cachorro, assim, sabe? Meio que, o que que agora eu tenho que... Ai, mas, sabe? Fica só estudando, 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 lendo, mas o negócio é colocar em prática, né? E as técnicas, sim, elas estão aqui para nos ajudar, né? Para trazer mais facilidade para a gente, para trazer mais presença, mas na verdade é tudo bem simples, né? Só que a mente da gente complica tudo, né? Cria coisas gigantescas que são pequenininhas, então se a gente, né, já diz os grandes mestres, estar aqui e agora está tudo bem, sempre vai estar tudo bem, porque, né, aquele papo que a gente já conversou, tu não está nem no passado preocupada com o passado e nem com o futuro, tu está aqui e agora, né? O que eu posso fazer aqui e agora? Eu tenho alguma coisa para fazer, então eu vou fazer. Eu não vou me preocupar, porque não adianta eu ficar preocupada com o futuro, eu tenho que fazer perguntas, né, para ver que escolhas eu tenho, mas é aqui agora. O básico de tudo, eu acho que é a ferramenta mais preciosa, é aqui e agora. Não olho para o meu passado, para o que deu errado, para o que deu certo, para os parâmetros, e nem com a ansiedade do futuro. É tipo, tá, com o que eu tenho aqui agora, o que eu posso fazer? E faça, né? E se tiver que chorar, chora. Se tiver que sentar e esperar, espera. Se não tiver nas nossas mãos, a gente espera também. A gente faz pergunta para ver o que vai vir. Mas a gente está sempre se percebendo, né? Não nos sabotando, porque senão a tua mente vem, tá, mas isso, e se tu não fizer, e não sei o quê, tal. Daí tu mandar esses pensamentos embora o tempo inteiro. Esse se tu não fizer, que tu fala, aí já tá ligado no futuro, aí se eu não fizer, porque a gente aí já define um monte de coisa que pode vir a acontecer se eu não fizer. Eu assistia muito o Metaflix do Horácio Frazão, e ele tem uma palestra que ele dá todinha sobre o poder da presença. Ele fala sobre isso do aqui agora, do aqui agora, do aqui agora. Quando eu ia em psiquiatras, naquelas épocas, um psiquiatra que eu fui, ele tinha um livro que ele me indicou para ler,
que tratava de casos de fobias de pânico, essas coisas, que falava exatamente isso. Tipo, se você está lavando a louça, o livro era bem interessante, que era bem isso, só que da forma mais médica, assim, na psiquiatria, né? Tu focar ali, olhar a esponja, a espuma, a louça, a água saindo, tu botar o foco naquilo, para curas de ansiedades, essas coisas, só que usado termos mais da psiquiatria, e o Horácio Frazão fala disso, e é bem isso aí que tu tá falando. Se tu tá presente, porque não tem o que fazer com o passado e nem com o futuro. Aí é que entra uma coisa que eu fico me perguntando, às vezes a gente quer controlar o passado e quer controlar o futuro. Tu não tá presente, daí tu quer controlar o que vai acontecer, e tu quer limpar o que aconteceu como se tu pudesse ter controle, e às vezes é só uma questão de aceitação do que foi, porque tu não vai ter controle. É que nem várias técnicas falam sobre isso, né? O Ho'oponopono, constelação. Tu não tem que anular tudo que aconteceu, né? O teu passado, nada. Tu tem que aceitar, porque tudo isso construiu, né? A Gabriela, a Denise, que somos hoje, né? Então a gente só tem que agradecer, olhar para tudo com gratidão e não querer apagar nada, né? Do nosso passado. Tá, mas aí eu vou te perguntar uma coisa, tu que tem mais conhecimento na questão das bases, e o POD-POC que fala de destruir e descriar? Quando tu faz o POD-POC, tu tá Ponto de vista. o ponto de vista, aí não vai destruir, mas aí, de certa forma, tu tá destruindo, descriando todos os pontos de vista que tu vem trazendo toda a tua trajetória, né? Porque Toda a nossa trajetória e do coletivo. O POD-POC destrói de todo mundo que está vibrando naquele pensamento ali. Ah, eu tenho o pensamento de que se eu não ganhei dinheiro até os 40 anos, agora é muito difícil. E quando tu usa o POD-POC, ele destrói todo o ponto de vista de milhares de pessoas que estão pensando dessa forma. Mas é sobre o ponto de vista, não sobre... Isso! Então, que quando a gente está facilitando entidades, que a gente faz o pode, certo e errado, bom e mal ali, tu está destruindo e descriando o teu ponto de vista, mas daquelas entidades que também estão presentes contigo. E no caso, quando é família, tu destrói e descria também esse ponto de vista dos familiares que estão na casa? Tipo isso? Sim, a gente, de certa forma, acho que destrói, né, Gabi? O processo ajuda o coletivo, né? Todo o processo que a gente faz é para a gente e para o coletivo. Mas o que a gente busca é sempre trabalhar nós mesmos, né? E daí o que a gente trabalha em nós reflete no resto, assim. Tu não vai fazer esperando ver o resultado na tua mãe. Sim, que nem o Ho'oponopono. O Ho'oponopono tu faz para ti, não esperando nada, né? E automaticamente vai mudar ele. Ai, meu óculos tá... a questão é que se a gente for pensar, que a gente estava falando de procrastinação, é que é muito vasto, né, quando a gente entra nesse caminho, eu quero mudar minha vida, eu quero expandir. No início a gente não usa essas palavras, expandir consciência, a gente só tem consciência de que, eu não aguento mais estar nesse lugar, ou com esse problema de saúde, ou com pânico, ou com falta de dinheiro, e tu quer sair dali. Eu falo para todo mundo, antigamente a gente pensava em mudança, normalmente assim a gente começava a evangelho espiritismo, ia para o espiritismo, esses lugares assim, agora que esse assunto e as terapias holísticas e essa coisa de expandir consciência se propagou, normalmente a pessoa acaba entrando nesse caminho, que é o caminho sem volta, né? Depois que entrou, não tem mais. Aí tu entra nisso aí vão perguntar, assim, se perguntasse para nós duas, assim, o que vocês acham que é mais importante? Sair da procrastinação, da zona de conforto, ou isso ou aquilo? Eu acho que é um conjunto, e não tem como tu definir o que é. É uma série de coisas que eu acho que daí é o tal que a gente procrastina. A gente enche, faz uma lista dessas coisas, não consegue definir o que está em primeiro ou em segundo, e aí, dependendo da situação, tu tá tão emaranhada dentro da coisa que tu não sabe o que fazer primeiro. Eu também me sinto confusa em vários momentos, assim, mas eu acho que duas coisas que andam ali lado a lado mesmo é o autoconhecimento, é a gente se conhecer e aí se mexer. Porque também não adianta só se mexer, porque daí tu vai para um lado, vai para outro, daqui a pouco vai para outro, e tu desperdiça um monte de energia, desperdiça essa energia, né? E se tu te conhece, tu sabe o que é legal para ti, não é o que é legal para todo mundo, o que é legal para mim. Isso faz sentido para mim, isso me realiza, o que vai trazer de bom para mim, eu vou me sentir sendo contribuição fazendo isso.
aí tu vai colocar tua energia naquilo ali. Caso contrário, não adianta tu sair atirando para tudo que é lado, se mexendo em vários caminhos, e aí vai só ser desperdício, né, de energia, de tempo. Eu já procrastinei por causa disso aí que tu tá falando. Eu quero ter clareza de onde a minha energia é requerida, eu só vou me mexer quando eu tiver clareza, né, com o autoconhecimento, do que faz sentido e de por onde eu tenho que ir. Só que é um gato, tem uma armadilha aí. Tem uma armadilha. Que daí é tipo assim, ó, eu tô numa fase, tá? Que para algumas coisas que tu sabe, que não vem ao caso eu citar aqui, mas que eu estou meio que nessa coisa, tipo assim, ó, eu não quero dar um passo de desperdício, eu quero ter mais clareza, só que aí eu tenho que tomar muito cuidado nesse momento. Hoje eu estava pensando isso. Qual é a armadilha que tem aí para mim que vai me fazer ficar procrastinando para esperar que eu tome, e se de repente eu apenas sair da procrastinação, mesmo que seja para um lado que não é, para um lado que não vai expandir tanto, mas para experienciar, porque tudo é experiências, e ali o universo vai colocando os tijolinhos da estradinha certo, porque nem sempre é tu te mexer para o lado certo, porque às vezes não tem o lado certo ainda, é apenas o se mexer, porque tem armadilha. Eu já procrastinei por ficar esperando, às vezes, eu certo, também. já Eu fiz também. muito. Eu não vou fazer esse curso porque não me identifico, mas também não vou fazer esse porque também não. Daí no fim tu não faz nada. E na verdade a gente tem que experimentar, às vezes, para tomar gosto pelas coisas, né? Para tomar gosto pelo aquele caminho. É bem delicado mesmo. De tu tem, para algumas pessoas é muito claro. Nossa, quando eu me vejo fazendo isso, assim, meu olho brilha. Para algumas pessoas é bem claro isso. Então tem que focar naquilo ali. E para a gente que é mais indecisa, então o negócio, a gente, melhor do que ficar parado, não está funcionando do jeito que está, a gente vai ter que se mexer. Vamos experimentar isso? Não deu, mas é se desafiar também, não vou experimentar essas coisas aqui que está dentro do meu alcance. Não, uma coisa bem diferente que vai, tipo, é desconfortável isso, mas vamos lá, vou tentar, vou experimentar. É bem isso aí. Eu acho que procrastinar está muito a ver, está totalmente ligado com o medo, né, Gabi, que nem a gente falou. E o medo é a pior energia, é a energia que não cria nada, é a pior da escassez de tudo, assim. Então, ele só faz mal para a gente. E eu tenho experiência, né, própria, falo com propriedade, que ele travou a minha vida por muitos anos, né? Então, eu acho que. E assim, eu tenho que me desafiar mais também. É um exercício diário que a gente tem que fazer. E estou fazendo, mas acho, às vezes, eu não tenho clareza de exatamente o que fazer, né? Para onde ir. E gostaria de ter mais essa clareza. E aí, que nem tu fala, às vezes a gente fica, é clareza, e aí continua ali naquela. Na zona, naquela zoninha. A zoninha né, a zona, né? Aqui para nós no sul, aqui, né? Zona é uma coisa, né? Mas a gente está falando da zona de conforto mesmo. Eu estava vendo uma vez o Hélio Couto falar negócio de carreira, né? De propósito de carreira, e mandou que a gente fizesse o exercício de buscar na infância o que a gente brincava mais, o que a gente mais gostava de fazer. E eu lembro na época de colégio que eu juntava as revistas que a mãe tinha em casa, de casa e jardim, e nos projetos de arquitetura que tinha atrás, eu brincava, às vezes, tardes inteiras com aquilo. Desenhava bonequinho, vi coisa, desenhava casa, tinha nos cadernos. E eu realmente fiz vestibular para arquitetura por uma situação X, né, que aconteceu. Eu por medo, eu achei que eu não devia mais ir por aquele caminho e me bloqueei e não segui essa carreira que talvez teria sido todo um sucesso para mim. E desde ali, nada nunca mais foi realmente um estouro para mim profissional, nada. Talvez estivesse ali. Então, o medo me fez, né? Então, tudo, como tu fala, desde a infância, é os medos. É os medos. E, às vezes, a gente dizer para uma criança assim, não mexe aí, claro, não vai deixar uma criança enfiar o dedo na tomada, mas tu tem que ter um jeito, porque aonde tu botou um medo ali, sabe? Ou uma vergonha, ou uma coisa. É o medo, né? Até a vergonha eu não sei, porque na tabela ali da Hawking, das emoções do Hawkins ali, tem medo, culpa e vergonha. São As piores, né? as piores, né?
Eu nem vou falar da vergonha, porque eu acho que se tu não tem medo, a vergonha tu lida com facilidade. Tu vai ter, mas, É. entendeu? Quando tu tem medo, qualquer outra emoção para tirar, até a culpa. Ai, se eu liberar a culpa, ou ai, eu tenho culpa porque eu disse isso para minha mãe, uma filha não deve dizer isso, aí tu te culpa. No fundo, o que está por trás? Talvez eu tenha medo de liberar essa culpa, porque o que é que vai. Então, o medo parece que ele está em tudo. E alguns dias, não lembro se foi essa semana, semana passada, eu escutei o trecho ali do podcast da Cris Paiva. E daí alguém falava, não foi nem ela só repetiu, que assim, Gabi, tu conheceu teu bisavô? Não, eu conheci só um avô, meu avô morreu, um dos meus avós morreu, conheço por foto, histórias muito, porque a minha família, tanto pai e mãe, tem muita história, eu conheço tudo, tem fotos em arquivo, tem árvore genealógica, dados, assim, tem muitos, mas não conheci. Tu chegou a conhecer? Não, não conheci. E tem fotos do teu bisavô, do teu avô na tua casa? Do bisavô, do pentavô, tem foto, tudo, guria, tudo, foto. Mas tudo guardada, né? Tenho, a gente tem. Guardada. Não tá Bah, no porta-retrato espalhado pela casa, vocês não não, estão não, falando não, sobre não, essas pessoas. não, Vocês, tipo assim, ó, um exemplo que ela deu é isso. Daqui uns anos, tu vai estar numa foto guardada dentro de uma caixa e não vão nem falar da Gabriela e nem da Denise. Tua foto não vai estar num porta-retrato na sala mais. Eles não vão lembrar de ti na comemoração do Natal nem do aniversário. E a gente aqui tá com medo de fazer as coisas por ser julgada, porque os outros vão falar e que os outros vão pensar. E daqui uns anos, ninguém, é só tu que quando deitar ali, quando morrer, no final da tua vida, vai pensar o que eu fiz da minha vida. O restante é todas aquelas pessoas que a gente se preocupou, que iam falar, que iam pensar, não sei o quê. Inclusive nossos amigos, no segundo ano que a gente morreu, ninguém vai mais lembrar da gente com a mesma intensidade. Porque a Gabriela agia desse jeito, como ela era ridícula, a Denise, meu Deus, mas pagava. com Não, ressalva vai ter de uma eu. vaga lembrança. Aí eu entro numa coisa tipo assim, tá, mas a gente sabe. Aí entra uma coisa que a Elaine Urives uma vez está falando sobre a figura materna, né? Mãe. Mãe pode tudo. Mãe, eu acho que fica lembrando. E eu vou te dizer uma coisa, aí é que tá. O meu avô, por exemplo, o Ponciano, ele tem uma rua com o nome dele. Ele é falado aqui na cidade até hoje, tá? O meu pai não tem um só dia que não fale nele, porque a importância que ele teve, inclusive como exemplo, eu posso falar de boca cheia do meu avô, assim, ó, que era outra época. O exemplo é um orgulho, tipo assim. Então, eu vim dessa coisa de, tipo assim, de ser lembrada como meu avô, pelo legado que deixou de humildade de várias coisas, que é exemplo para mim. Mas isso que tu tá falando entra naquele negócio que a Kelly Moraes uma vez falou, um negócio que disse assim, ó, sabe quem tá aí para ti? Ninguém. E a gente ainda tá E o teu querendo avô, validação dos outros que não estão nem aí. e o teu avô é lembrado pelo quê? Pelas coisas boas que ele fez, não pelas coisas ruins que ele fez. E ele fez coisas ruins, porque somos humanos, todos somos falhos. Mas eles ficam falando, ele quebrou a cara várias vezes, ele tá... Ninguém fala sobre isso. Falam só sobre. E se ele não tivesse tentado, ele não teria sido ninguém. Se ele tivesse ficado na zona de conforto, ele não teria nome de rua, nada. E é isso que a gente vai ter, nada, se a gente não tentar. Porque só erra quem tenta, né? E isso é bem forte. Eu gosto dessas coisas fortes, assim, dessas falas fortes. Que é tipo assim, pá, ridícula, acorda. Ninguém tá nem aí no segundo ano que tu morrer, ninguém vai lembrar, hoje era aniversário da Denise, tá, beleza. Que falta que a gente faz, né? Ok. Ninguém vai ficar, nossa. Tipo, e foi a tua vida, tu teve, sei lá, quantos anos de vida, o que tu fez com ela? O que a gente fez com ela? A vida tá passando e o que tu fez por ti, pelos outros, que te deixou feliz, que disse valeu a pena. Essa vida eu vivi, valeu a pena, fiz muita coisa legal, experimentei tudo que eu queria, ou quase tudo que eu queria.
É isso que tu leva, né, de só tu vai saber. Tu carrega, e se a gente estava falando antes de coisa que traz de outra vida, só diz respeito a ti. É como se fosse tu sozinha, cara. Eu estava pensando até a respeito dessa função de ir embora, de não sei o quê, pensando no meu filho, um monte de coisa. E eu disse para ele uma coisa assim, ó, que a gente tem que começar a se direcionar mais como se a gente não tivesse ninguém. Quem contribuir, quem estende uma mão é lucro. Começar a pensar na gente como sendo literalmente só a gente. Porque no fim de tudo vai ser, entre aspas, né? Claro que É, tem as pessoas à nossa volta que contribuem, mas é isso sim. que eu estou falando. Quando a gente partir, a gente vai levar tudo que a gente fez e deixou de fazer. As culpas, os medos vão junto. E quem ficou aqui vai lembrar mais. Isso que tu falou é muito forte, guria. Quem parar agora, a gente que está aqui, né? O pessoal está assistindo o vídeo depois, quem parar e sentar e pensar sobre isso, pode dar até desconforto e dor no peito, pode dar uma coisa, tipo assim, meu Deus, meu marido, a minha esposa, a minha mãe não vai me lembrar, a mãe não vou dizer, mas, nossa, não. Aquela pessoa que tu viveu uma vida, talvez até teve filhos, de repente vai estar com outra, vivendo uma felicidade incrível, e tu deixou de fazer um monte de coisa para não desagradar aquela pessoa. Que Não, mata. e quando a gente perde uma pessoa, a gente só quer lembrar das coisas boas que ela fez. A gente preferia, meu Deus, eu queria tanto que essa pessoa estivesse viva, inclusive com aquelas coisas que eu odiava nela, eu detestava que ela agisse de tal forma, que ela era assim, ela era assado, mas hoje eu queria ela viva só, mesmo fazendo tudo aquilo, né? Quando a gente é querida, a gente tende a olhar pelo lado bom, ninguém fica no julgamento, assim, e a gente, por que eu tenho orgulho do meu avô, do meu pai? Por quê? Pelos bons ensinamentos que eles deixaram pra gente, de ir pra vida, de fazer as coisas, de ter bom caráter, tudo isso. Mas não essa coisa de ficar querendo agradar todo mundo, porque senão tu não te mexe, porque tu nunca vai agradar todo mundo. Tu tem que pensar o que te faz feliz, o que tu não vai deixar filho para trás nem nada disso, tu vai ensinar os valores para eles, que eles devem correr atrás das coisas que deixam eles felizes, né? Não é sair deixando todo mundo para trás, porque a gente precisa da rede de apoio, a gente precisa uns dos outros, mas cada um tem a sua vida, as suas escolhas, o que faz sentido para cada um, né? E falando que sobre isso que tu está dizendo, acho que o maior ensinamento que a gente pode dar é pelo exemplo. Pelo É, exemplo. E aí, uma coisa que tu disse, né? Que eu estava pensando agora, quanto mais tu tá agradando os outros, tu tá desagradando a ti mesmo. é. De alguma forma, tu tá te desagradando. Porque aonde é que tá esse espaço que eu preciso agradar todo mundo? Porque tu não vai agradar todo mundo. E quando tu quiser agradar todo mundo, provavelmente tu vai acabar te desagradando em alguma coisa. Porque cada pessoa é um jeito. Daí tu vai querer agradar fulano, do outro eu quero agradar minha mãe, meu pai, que são bem diferentes. Eu quero agradar meu marido, que às vezes não concorda com a postura da minha mãe, e vice-versa. E aí eu quero agradar todo mundo. Então, eu vou em muitas coisas me desagradar. Isso é matemática. Um é dois. No final, eu vou me desagradar. Só que daí, tipo assim, eu não quero, eu prefiro me desagradar do que desagradar o meu marido, porque eu tenho medo de perder o meu casamento. Ou porque eu tenho medo que a minha mãe. Medo! A gente volta no ponto do medo, guria, porque o medo em tudo. É. Eu tenho medo das coisas, eu tenho medo. E aí eu penso o seguinte: eu tenho medo da vida. Tenho medo da vida, porque viver isso aí, o Horácio Frazão fala das experiências, né? É uma experiência. E aí ele, o Hélio Couto, todo esse pessoal que tá junto com a gente nessas coisas de expandir consciência, eles falam que não existe o certo e errado. Por que não existe o certo e errado? Porque tudo que eu vou viver é uma experiência. É absurdo falar que uma pessoa que assaltou alguém é uma experiência. Se a gente pensar friamente, metafísica, com expansão de consciência, é uma experiência. Aquela pessoa criou aquele assalto, aquela pessoa criou ser assassinada. Nossa, o cara é um bandido, é um assassino, é uma experiência. Ele escolheu viver essa experiência. Sim, Friamente falando, né? Tudo é uma sim. experiência, é uma questão de escolha e de experiências. Se a gente pensar mais questão fria, assim, a gente consegue raciocinar melhor. O problema não é questão de problema, mas é que a gente deixa as nossas emoções, às vezes, muito à frente. E se eu tenho muita emoção ligada a medo, ligada à culpa ou ligada à vergonha, e eu colocar ela na frente, como é que eu vou me direcionar? É claro que daí eu vou procrastinar, ou eu vou ter zona de conforto, ou eu vou sabotar, porque a autossabotagem é. Se a gente parasse,
assim, tipo, se fizesse um teste, tu, juntasse uma turma e dissesse, nós vamos passar 2 dias avaliando só isso. Zona de conforto, autossabotagem e procrastinação. E uns 2, 3 dias. E nesses 2, 3 dias a gente só fizesse isso. Se dedicasse para fazer isso. E depois dos 3 dias a gente colocasse ali uma lista. Imagina, que não ia sair. E por isso que quando falam assim, tem que sofrer para aprender, não é que tem que sofrer para aprender, mas na maioria das vezes é dessa forma que a gente se mexe e que a gente aprende. E, tipo assim, ó, quando chegou, tu tá caindo, as coisas estão dando errado, tá caindo, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu o emprego, não tem dinheiro, não consegue pagar conta, isso tá lá no fundo do poço. Tu tá lá, tu não tem mais nada. Ou tu morre, né, de fome, de sede, ou tu vai dar um jeito de fazer uma coisa que tu nunca fez e vai começar a subir, né? Quando eu fiquei um tempo desempregada, que eu também, eu sou tímida, eu não nasci para ser vendedora, eu não gosto de ser vendedora, eu não gosto, não lido muito bem com atendimento ao público. Quando eu me vi desempregada por vários meses, que eu não conseguia trabalho na minha área, eu fui trabalhar, mandei currículo para tudo quanto é coisa que eu não queria, não me via, né? Não me via trabalhando e não queria. E fui trabalhar num bar, que eu comentei contigo, de atendente, caixa e atendente, que era uma coisa que eu nunca imaginei fazer, e para mim foi muito legal. Foi muito legal, foi uma ótima experiência, assim, de contato, tu socializar, tu ter contato com outras pessoas, dali surge outras oportunidades, é mais um aprendizado que tu tem. E eu vi que não era nem um bicho de sete cabeças que eu fazia na minha cabeça. Eu criava uma coisa, nossa, eu não vou, eu não tenho jeito para isso, é constrangedor, eu não vou saber, e eu não sabia, não soube realmente várias vezes explicar. Tá tudo bem, né? Tá, era de bem desconfortável, mas eu passei, eu tô viva, não morri. Aí, amiga, tu falando, eu lembrei daquele dia, daquela situação minha, né? Que daí o Vitor, porque sim, não é nenhum tabu para mim falar de síndrome de pânico, né? Até porque o meu trabalho é sobre isso. Eu não falo muito, mas sim, né? O meu trabalho, eu entrei nesse negócio todo pela cura do pânico, né? Eu não tinha no início uma ideia de trabalhar com isso tudo, de fazer terapia ou de sessão de não sei o quê, era para mim. Eu queria para mim, né? E aquele dia o Victor diz assim: eu vou contigo até lá, porque eu ia na casa da Cris lá e tal. Eu tava tão assim que é aquilo que tu falou: não, eu vou, pode ficar em casa que eu vou. Eu não vi nem a rua, eu só fui, porque eu tinha uma situação que tava me empurrando. E era um empurrar, tipo assim, querida, nesse momento, ou vai, não te dá chance. E aí entra uma coisa que eu acho, falando agora, tá vindo isso clareza para mim, né? Olha só, que eu acho que vem do ponto de vista que eu sempre tive de que eu só vou pela dor. Meu pai sempre disse a vida inteira: água bate na bunda, água bate na bunda, então eu acho que eu levei a minha vida muito nesse sentido. Peraí, vou esperar a água bater na bunda, não conscientemente, porque subconsciente é 95% atuando, né? Talvez isso, porque eu sempre tive muitas situações que só fluíram quando realmente a coisa chegou nesse nível. Pode ser ponto de vista? Pode, eu posso ter isso preso, esse ponto de vista tão preso que a minha vida é movida somente quando a água bate no bumbum e a gente, sabe? Cheguei no fundo do poço, né? E a gente cava, não tem mais aonde ir, o chão tá ali, concreto, a gente tá cavando. Quer descer mais do que não tem para descer. Só que vai chegar um ponto que só te resta subir. Naquele dia eu senti isso que tu falou. Tipo, tá, vai. E o Victor disse para mim: mas mãe, tu vai sozinha? Me olhando com os olhos, assim, tipo, meio surpresa, e eu falei: vai para casa. Porra, sabe? Eu saí, assim, e fui. Eu não vi nada. Não vi nada. Eu só sei que eu só me dei conta quando eu cheguei onde eu tinha que chegar. Tipo assim, porque realmente era uma situação que vai, Mas não aí, tem. por isso que a Kelly também, a Kelly Moraes também fala muito disso, assim, que às vezes a raiva, ela move muito mais rápido do que outra energia, para tu parar de procrastinar. Tipo assim, eu não aguento mais essa situação e eu vou acabar com ela. Tu duvidou de mim agora que eu vou fazer, tipo assim, vai com tudo. E aí, doeu?
Não, Eu tipo, fazia não para foi uma coisa tão conseguir. assim que depois eu fiquei assim, meu Deus, eu fiz isso. Fiz. É a mesma coisa agora, eu estou me direcionando, querendo me direcionar para outras áreas, já deixando a dica aqui, aquelas bem. Essa área, assim, tipo, eu não tenho curso de designer, de marketing, mas eu já fiz tanta coisa para mim nisso que eu, uau, né? E eu tô, assim, meio período, eu quero alguma outra coisa, tô saindo da zona de conforto. Ainda tá desconfortável, sim, pô, mas a gente vê tanta gente que, né, publicidade, marketing, tanta coisa que tu fica meio insegura, mas eu tô saindo da zona de conforto. Tô me direcionando, é como tu diz, mas eu acho que será. Peraí. E uma coisa, Pode falar. uma coisa que ficou claro para mim dentro de tudo isso, para sair da zona de conforto, que nem tu, por exemplo, eu não lido bem com vendas, cuidado, outra armadilha, uma coisa, cuidado com as comparações, porque se tu vai te comparar, tu não vai para lado nenhum, porque sempre vai ter alguém melhor que tu, assim como sempre vai ter alguém que vai te olhar e vai dizer, uau, tudo que tu sabe fazer, eu quero aprender contigo. A gente não olha para aquele que está abaixo de nós, que louco para aprender o que a gente sabe. A gente olha para aquele que está acima, e aí o que acontece? Aí eu não vou, tanta gente sabe mais que eu. Nossa, olha essa pessoa. Vamos falar, por exemplo, da Tami na área das vendas. Se a gente fosse se comparar com ela, eu não entro numa loja para vender um prego, se eu fosse me comparar com ela. Eu não sirvo para vender nem água para quem está morrendo de sede no deserto. A pessoa não vai me comprar, porque eu não vou saber vender a água do cara se arrastando de sede, se eu me comparasse. Então, eu peguei essa situação para mim essa semana, tipo assim, não te compara. Se tu te comparar, tu não vai te direcionar. E tu vai procrastinar. Por quê? Porque todo mundo é melhor que tu. Claro, eu não tenho. Eu sei que o pessoal pede ali muito nas empresas, 2 anos de experiência, 3 anos de experiência. Aí entra uma coisa, uma vez, na época, né, que existia aquelas agências de RH, porque tudo antigamente, tu lembra, né, era agência de emprego. Ia nas agências, tinha as vagas, ainda deve existir isso, né? Agências, né? Mas aquele tempo era mais presencial as agências, não tinha internet com a facilidade que tem hoje, né? Então, tinha essa coisa do pedir experiência, de tu ter experiência. E uma vez eu vi uma mulher, logo que a gente começou a assistir depoimentos e coisa de internet, que ela foi para uma entrevista de emprego e ela nunca tinha trabalhado, ela era mãe, dona de casa a vida inteira. Um casamento que ruiu e ela se viu como: eu nunca fiz nada por mim, sempre apostei tudo no marido, no casamento. Casamento e marido não é profissão, vamos falar que não é. Só que daí ela, com quantos anos e uma penca de filho, faz o que da vida? Ela foi para o mercado de trabalho sem nada, conhecimento, experiência, na visão do mercado de trabalho, não na dela. Porque quando ela foi na entrevista de emprego, perguntaram: o que tu faz? Ela deu um discurso como se ela fosse uma baita profissional em áreas que todo mundo depois, tipo, mas não, mas tu é dona de casa. E desde quando que dona de casa, por exemplo, não é uma boa administradora? Ah, tu não serve para ser administrador de empresa. Vem administrar o meu marido, a minha casa, os meus filhos, administrar a minha vida, para te ver se eu não sou boa administradora de empresas. Porque o meu marido hoje, é isso ela falando, né? Cresceu profissionalmente porque ele tem por trás quem? Cuidando da casa e cuidando das coisas. E quantas vezes auxiliando ele com o trabalho que ele trouxe para casa. Que tem os filhos na escola, que tem que ajudar os filhos com tarefas. Eu falo para ti de geografia, matemática, português, coisa que tu não sabe. E eu sei, porque eu tive que ensinar meus filhos. Então, se eu não sou uma boa administradora, resumindo, ela foi contratada com louvor, porque ela se destacou, coisa que muita gente estava ali com diploma, ela se viu, então a gente está nesse ponto de Ela vista, se vendeu. ela se vendeu. Todo E mundo tem aí, que vender alguma coisa, e aí inclusive a nós mesmos. eu fico, então, não gosto de vendas, mas tu está te vendendo. E às vezes a gente está procrastinando porque está se comparando. Eu não sou tão boa, nossa, eu estou aqui dentro de casa, eu trabalho com as terapias, eu faço vídeo para o YouTube, eu não sei o que. Sim, mas se eu estou querendo aventurar, tá, em outra coisa, nossa, eu estou há muito tempo sem mercado. Meu currículo, o que eu vou botar ali? Sou terapeuta? Que eu faço programação? Que eu trabalho com a Live? Eu canalizo ferramentas dos Pleiadianos, vou botar no currículo. Pronto, falo com os arcturianos, contatos de primeiro grau, tipo isso. Não, mas como eu posso me direcionar num currículo exaltando que eu sou realmente, sabe? Porque eu tenho qualidades. Os meus posts de Instagram, para muitos, não é tipo assim, claro, se eu falar com meu irmão que é publicitário, que manja, ele vai, né, na parte teórica dele, talvez achar muitos defeitos, mas eu tenho pessoas que falam para mim: meu Deus do céu, tu faz tudo isso com celular, e tu não. Ai, tu é designer, né? Tu trabalha com teu irmão? Não. Como não? Não.
Eu não tenho experiência? Tenho. Mas eu vou definir que não, eu vou ter medo e eu vou procrastinar para me direcionar no mercado de trabalho, porque eu estou me comparando, porque. Então, eu estou nessas semanas desconstruindo isso justamente para não procrastinar. Porque a procrastinação, ela envolve uma série de coisas por trás. E aí entra o que tu falou do autoconhecimento. Cada um vai procrastinar por um motivo. Pode ser por várias coisas. E identificar por que é que eu estou procrastinando e eliminar isso. É. Mas uma coisa que ficou claro para mim nessa coisa do só vai é que cuidado para não ficar muito só buscando o que me faz procrastinar. E aí eu estou ali há uma semana identificando os pontos negativos, por que eu procrastino e não me movo. É meio junto, eu vou me movendo e identificando, vou me movendo e vou identificando. É. Senão, aí é a procrastinação da procrastinação. Eu procrastino uma bola de neve, guria. E para sair depois, daí é pior, porque aí o medo, ele cresce dentro disso. Ele cresce. Porque se eu tô com medo agora, como seria a gente pegar o medo e dizer assim, ó, tá, ok, se jogar, que nem agora aqui. Vamos falar, a gente tá num bate-papo mesmo. A live, o vídeo, sei lá, é para isso. Para trocar ideias. E as pessoas vão se identificar com a gente. Por que, que é a ideia do papo caneca? Porque é onde é que flui os papos mais soltos, aonde vem as consciências melhores, quando tu tá descontraído, às vezes tomando uma bebida com um amigo, ou num chá, a gente conversando, entendeu? Porque se fica aquela coisa live, tem que ter um assunto, vamos fazer um roteiro, vamos fazer, fica mais tenso, parece que fica mecânica a coisa, entende? Então, quando a gente tá aqui, ó, tomando um vinho, uma cerveja, que tu tá com um álcool, vai dizer que às vezes tu não tem mais coragem para uma coisa. Como seria a gente pegar essa coragem de quando a gente está aqui tomando uma coisa, que a gente sabe que dá mais coragem, sim, tanto que na época que a gente era, né, eu sou bem mais velha que tu, na minha época de adolescente, os rapazes ali, a galera, tomava uma bebida para poder chegar na menina que estava interessado, que a bebida fazia. E se a gente tomasse essa coragem que a gente tem, por que, que a gente precisa disso para ter coragem? Se a gente pegasse isso e dissesse, vou, no impulso, vou, não quero saber, vou, sabe? Ai, o que está me impedindo de ir? Depois eu vejo. Na verdade, Gabi, assim, ó, o que que eu coloco para mim, assim, que eu coloco em prática na minha vida? Eu pego, que a gente tem que identificar o que é sabotador, né? Quais são os gatilhos sabotadores da nossa vida? Vamos supor, eu tô querendo emagrecer e a minha geladeira tá cheia de comida gostosa, meu armário tá cheio de comida gostosa. Vou emagrecer? Não, eu não vou. Porque tá tudo ali à minha disposição para o meu olho, para minha mão pegar. Então, eu vou o quê? Eu não vou comprar mais as coisas, não vou ter acesso. Quando eu tiver vontade de comer, não vai estar fácil. Eu vou ter que sair, vou ter que ir para o mercado. Eu vou pensar 2 vezes, 3 vezes. Não, eu não vou ir no mercado porque eu estou numa dieta. Então, a gente tem que usar essas coisas a nosso favor. Eu tenho que treinar e eu tenho que treinar 3, 4 vezes por semana. Mas tá frio, tá chovendo. Eu chego em casa e é tão bom ficar em casa, mas eu sinto dor quando eu fico em casa. Eu tenho dor no meu corpo quando eu não treino. Eu me sinto mal, eu me sinto culpada. Então, eu tenho que focar no resultado que eu estou buscando, né? E não no que é confortável para mim naquele momento de ter. O que é mais fácil e mais legal é ir para casa, depois do trabalho descansar, mas eu não vou direto para casa, eu vou direto para academia, para não procrastinar, porque se eu for para casa, eu não vou para academia. Então, desço do ônibus e vou direto para academia. E dali eu não tenho, é só academia em casa. E depois da academia eu fico feliz, realizada, eu cumpri a minha meta e vou para casa feliz. E assim a meta de cada um tem que focar, botar o teu olhar na coisa boa que aquilo ali vai te trazer. O resultado. E não, se tu pensar, nossa, eu preciso chegar lá naquele lugar. Se tu olhar lá no final, é muito longe. Eu tenho que emagrecer tantos quilos, meu Deus, mas é muita coisa, eu não vou conseguir. Tem que olhar semana por semana. Essa semana eu consegui 5 dias, eu consegui 4 dias. Meu Deus, parabéns para mim. Semana que vem eu vou conseguir os 7 dias, né? Independente, sei lá qual for o teu objetivo. E aí tu vai, no próximo mês, economizei tanto.
E não olhar durante o ano. Ai, durante o ano eu tenho que juntar 5 mil. Meu Deus, nunca vou conseguir juntar 5 mil, porque eu ganho tanto, eu pago aluguel, eu pago isso. Mas, não, eu consigo, esse mês eu consegui 50. No outro eu consegui 30. No outro eu consegui 70. No outro, sei lá, 200. Tu tem que ir, né? Semana a semana, mês a mês. Tu não pode olhar lá no final, senão tu desiste, tu nunca termina nada. A gente é aquela coisa de começar e colocar pedacinhos assim das tuas metas Ah, em curto prazo. aí eu vou te dizer o seguinte, vamos supor, isso que tu falou é exatamente isso, só que quando a gente fala de emoção, que emoção eu vou sentir quando eu tiver magrinha lá com aqueles quilos que eu defini? Se eu pensar também na emoção, em como eu vou me sentir, vai me ajudar. E outra coisa que daí eu quero te perguntar a tua opinião, teu interessante ponto de vista sobre isso. Por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos. Nossa, eu tenho que ir para academia todo dia, mas tá frio, eu vou me encolher, não sei o quê, beleza. Eu vou lá e escolho ficar embaixo da coberta, porque é mais cômodo e eu procrastino. Aí eu te pergunto, será que isso é porque eu realmente estou escolhendo emagrecer? O que está por trás? Eu estou escolhendo mesmo? Que aí eu questiono a escolha. Porque, infelizmente, a gente não escolhe coisas. Nossa, capaz, Gabriela, que tu não escolhe ganhar dinheiro. Ué, inconscientemente, será que eu estou mesmo escolhendo? Por que que tem questões que eu procrastino ou questões que não mudam? Eu tenho que pensar, eu estou escolhendo mesmo? O que está por trás daquilo que eu não estou escolhendo? Porque como que uma pessoa não vai escolher perder 20 quilos se ela está com problema de hipertensão ou até está começando a ter diabetes? Falando 20 quilos entre aspas, porque eu sei que às vezes essas questões de saúde envolvem mais do que 20 quilos. Às vezes Sim, é 30, 40. Ué, ela vai dizer assim, jura que eu não quero perder meus 30 quilos, meus 20 quilos? Tu acha mesmo que eu quero estar assim? Quer. Nunca ela vai se ofender e vai se chatear. Mas aí entra a questão que eu falo, que eu tive isso, inclusive, foi um arquétipo que me trouxe essa coisa da verdade, que foi a aranha que eu ativei, onde eu tomei um susto, que daí eu comecei a pensar se as verdades que está por trás, né? Que foi onde eu tive contato com verdades que eu achava que eu já tinha. Não, verdade não é isso que tu pensa, filha. Verdade mesmo, quando ela vier, vai ser aquela que vai te derrubar, que vai te doer, que tu vai negar primeiro. Tu vai dizer, não, imagina, capaz, e aí tu vai ficar confusa, e aí vai cair as fichas, tu vai sofrer, que nem aquela coisa de uma perda, né, que só chora quando caiu a ficha. Aí foi ali que eu tive, né, e a verdade que está por trás das coisas. Eu não estou escolhendo. sim. Tu Mas escolhe. assim, muitas vezes ainda é difícil das pessoas entender o que está por trás, né? Ah, eu estou engordando por coisas inconscientes, né? Por motivos, às vezes, que para um terapeuta é bem óbvio, né? Tu tá engordando porque tu tá assumindo cargas que não são tuas, da tua família, um exemplo, e esse peso tá vindo para ti em forma de comida, ou tu quer extravasar, tu precisa falar e colocar para o mundo um monte de coisa que tu gostaria de fazer e tu não coloca, aí tu coloca toda essa tua energia mastigando, rasgando comida, rasgando, tu coloca ali no dente, ou no bruxismo, ou na comida. E tudo, às vezes, não é fácil de perceber isso, mas uma forma mais fácil, eu acho, de tu te direcionar seria assim, tipo, tudo que tá me sabotando, né? Se eu for para casa, eu vou desistir de sair, então não vou para casa. Se eu tiver acesso a comida na minha casa, eu não vou comprar, né? Esse tipo de comida. E eliminando essas questões sabotadoras, né? E aí depois essa parte inconsciente, que às vezes é mais difícil da pessoa entender, né? Perceber, tem que buscar uma ajuda mesmo para solucionar, né? O que está causando isso, entender o que está causando isso, né? Às vezes é mais difícil, mas com certeza tem isso. Ah, eu quero muito um namorado, quero muito um relacionamento. Quer mesmo? Verdade, querida? Quer? Ou tá boa essa vida de não dar satisfação para ninguém, de viajar e de fazer o que tu quer, de ser livre, e daí tu acha que no fundo, se tu tiver um casamento, tu vai ter que dar satisfação, tu vai ter que cuidar do teu marido, né? Aí vem a questão seguinte, né? Ah, eu prefiro a liberdade. Por quê? Qual é o ponto de vista que tu tem sobre casamento, sobre ter alguém? Que não sou livre.
casamento, prisão, correntes, eu tô amarrado, eu tô casado. Quantas vezes a gente ouviu pessoas falar, eu tô amarrado? Cavalo amarrado também pasta, porque tá definindo que casamento é o quê? Eu tô amarrado. Ah, é muita coisa. Aí é aquilo assim, ó, meu Deus, né? Então a gente fala para quem tá entrando nesse negócio que a gente já tá há um bom tempo. Força na peruca, É filho. muito ponto de vista para destruir. Não é essas coisas que ensinaram pra gente, não é nada disso. Então, é É, é, bastante presença, né? Ver o que faz sentido para ti e leia bastante, faça bastante cursos de autoconhecimento, porque é enriquecedor e depois que a gente abre a caixinha, né? o que eu tenho que desaprender para aprender, né? Desaprender. Eu vejo, eu que tenho filho pequeno, às vezes eu vejo falando umas coisas para Alice que eu digo assim, gente, isso é total Matrix, como é que eu com todo o conhecimento que eu tenho, tô passando isso adiante para a guria. Aí eu começo assim, Alice, destrói e descreve o que eu te falei. E ela me olha meio que não entendendo muito, né? Apesar de que ela já está mais em contato com esse discurso todo, que é uma certa vantagem, mas eu me pego, gente, é tipo assim, ó, não vem com essa alecrim dourado, querida, porque a gente está aqui, né, na vulnerabilidade também, porque é uma outra coisa que a gente precisa ter, e a gente tem um monte de questões ainda, a gente não é as alecrim dourado lá, né, que já tá uau, né, então se fosse por isso, né, não vamos nem falar, mas é um caminho que é fantástico, mas ao mesmo tempo é doído, né? Que não vamos romantizar, assim, conto de fadas. Mas eu fico pensando, eu estava pensando hoje, nossa, é tão lado a lado o desconforto com a felicidade que se tem de estar crescendo. No meu caso, hoje, tu mesmo sabe, né? Eu estava num espaço, ao mesmo tempo que terrível, hoje eu consigo olhar e dizer assim, ai, gratidão, tá lá assim, ai, gratidão. Porque é bem isso, guria. Porque eu sei que aquilo ali eu já trouxe à luz o conhecimento que está acontecendo, então tem mais coisa, tem mais coisa. Então vamos lá, vamos embora limpar, Sabe o bora. que eu imaginei hoje, falando assim, ah, ela pega, toma um banho de sal grosso, um banho de ervas, eu já estava imaginando assim, a vontade de pegar um galho desse tamanho, de arruda, Uma de, árvore, pegar a ruda de inteira. manjericão desse tamanho e dar uma surra nela, tipo, sal grosso Açoitando, de lerê, erva, lerê, com as arrudas. chora, chora tudo que tu tem pra chorar, limpa tudo que tem pra limpar. Vamos lá, vamos lá. Não, eu já me imaginei assim, ó, se fosse no tempo da escravidão, com todo perdão, me amarrar num tronco de arruda, pega uns galhos, lerê. Joga sal grosso, depois bota no rolete. Não, filha, sal grosso é de banheira. Banheira não, ofurô, tem piscina. Ofurô é pequeno e fica ali de molho até enrugar. E é isso, porque a gente que é uma outra coisa que dá motivo para um outro vídeo, tá? Que é o quanto a gente está vendo, por exemplo, Helena Urives, Hélio Couto, Kelly Moraes, né? Que a Kelly, uma vez até eu falei para ela que eu estava incluindo ela já na turma dos mais, né? Hélio Couto e todo mundo. E por que nós não também ser incluída? Porque eles também têm essas coisas, não acha, não. Aí a gente exalta e se compara, né? A fulano já expandiu. É um processo para eles também. Eles também têm questões, também têm coisas. Eu já vi em live o Horácio Frazão falar em live, que estava sendo cortado ali a live, né? Porque os negativos, que o Hélio Cole também faz os negativos, né? Que é as entidades, para quem não sabe, os negativos, né? As energias bloqueando, ele também sofre ataques, ele também tem um monte de coisa. Inclusive, nesse momento, né? Que não vem ao caso, eu sei de um monte de situações que ele enfrentou em empresa e um monte de coisa. Ah, pensa que é só a gente, filha? Não, eles também. Então, fica Enquanto a leve. gente estiver no planeta Terra como encarnados, a gente tem coisa para passar, né? Tem Sim, gente que conquistou e tá vivendo coisas maravilhosas, criando mágicas muito mais fácil que a gente tem, e aí isso é motivo da gente saber que a gente também pode, né? De se inspirar, entender que todo mundo pode, mas dependendo da tua criação, dependendo da criação de cada um, o processo vai ser mais difícil, mais dolorido, porque tu vai trabalhar cada coisinha que foi sabe ensinado, o que que é só um acontece? Eu acho que essas pessoas elas já entraram muito na aceitação, tá?
elas têm ponto de vista, elas têm tudo que a gente tem, só que elas entraram mais em permissão e aceitação. Muita permissão, muita aceitação, e já se trabalharam muito na questão do medo. Se alguém me perguntar hoje o que está por trás de tudo, o medo para mim está em primeiro lugar. Eu sei que ali na escala Hawkins ali, tá? Culpa e vergonha estão em primeiro e segundo. Não sei necessariamente, acho que é culpa e vergonha. Eu trabalho muito com essa escala. Com alívio, eu tenho trabalhado comigo essa escala, porque o que eu pensei? Eu vou simplificar as coisas. Existe uma escala de emoções. As baixas calibrações. Culpa, medo, vergonha, vai subindo. Aonde tu começa na aceitação e na coragem, é onde tu começa a mudar. Aceitação e coragem. Então, o que a coragem é? O oposto do medo. Aceitação. Então, eu quero essas coisas eu botei no ponto. Aí eu fiz o trabalho do eu do futuro, que falou o que para mim dos medos. Eu fiz essa semana o eu do futuro. E eu disse, que diacho desse eu do futuro que só fala dos medos. Então quer dizer que a minha vida está resumida em resolver os medos. Aí foi o que a Kelly Moraes disse para mim. Sabe o que é isso? É a definição que tu tem de que a tua vida, para ser curada, ela precisa ser trabalhada em milhares de coisas. A minha vida é um horror, eu tenho milhares de coisas. Não está na facilidade, amor. No merecimento. Por que a tua vida tem que ter milhares de coisas? E se fosse simplesmente só o medo mesmo? E a hora que tu trabalhar o medo em ti, tudo muda. Não, imagina que eu com tudo isso é só medo. Eu tenho que limpar 500 coisas. Porque a gente vem aprendendo, tu tem um monte de coisa. Que é o que aí entra uma questão para um outro vídeo que os terapeutas têm que cuidar. Porque às vezes o próprio terapeuta ele tá botando coisa na pessoa. Tem um monte de coisa para te trabalhar. Eu assistindo o vídeo do Osni falando da célula, das maiores, eu falei assim, não, a questão é vibração. Onde mudar o polo, querida, muda tudo. Larguei, não tem vida passada, não tem infância mais, é mudar o polo e acabou. Porque eu tô presa no passado, eu tô presa que tem coisa na infância, eu tô presa que tem coisa. Tá, tem, e daí? Eu preciso saber o que é. Eu preciso ir lá, vasculhar, limpar, eu faço coisa para isso. Aí eu faço. Porque eu entrei nessa história da constelação, que a gente fez aquele curso com o Deva, maravilhoso. Só que eu me vi no quê? Tudo eu tinha que constelar. E aí se eu não constelei, não resolveu. Aí tudo. Eu vi que eu tava assim, eu mesma emaranhando as minhas coisas. Eu tava emaranhando que já tava emaranhado e não tava saindo. É que para ti não ficou bem entendido algumas coisas referente à constelação. Mas, na verdade, assim, ó, a gente não precisa ficar sempre tentando entender o porquê das coisas. A gente já conversou sobre isso, né? Entender por que acontece isso, porque a gente tem que decidir, escolher e fazer. E daí, até para encerrar, né? Porque a gente já está com 1 hora aqui trocando piada, eu vou só citar ali o exemplo do colega meu, essa coisa de escolher, né? Que a Kelly também sempre fala bastante, a gente citou bastante a Kelly aqui hoje, né? Que ele falando que ele tinha vontade de ir, eu não lembro se é para Londres, ele tem vontade de ir, né? Ele está estudando inglês e ele quer ir para Londres, ficar uma temporada, 6 meses, pelo menos, para estudar. E ele está no contrato temporário, o contrato vai encerrar em fevereiro. Daí ele diz assim, pois é, essa coisa de ser contrato temporário, eu não consigo me programar, porque eu tô juntando dinheiro, estou estudando para ir, mas daí, e se eu conseguir um emprego nesse meio tempo? Daí como é que eu vou ir para daí eu vou deixar de pegar o emprego e vou ir para Londres? Daí o que eu falei para ele? Gustavo, primeiro, tu tem que escolher ir para Londres. Então, tu vai fazer o quê? Quando terminar meu contrato aqui, eu vou para Londres, eu não vou procurar outro emprego. Porque é óbvio que se aparecer, se tu vai ir para Londres e procurar emprego, vai dar conflito, querido. Ou tu escolhe ir para Londres, ou tu escolhe ir procurar emprego. Porque é isso que a gente faz. Mas eu escolhi isso, mas e se isso, e se aquilo? Não, eu escolho isso e vou seguir essa reta aqui, ó. Eu vou juntar o dinheiro para ir para Londres e vou estudar inglês para ir para Londres. Daí ele ficou assim, é mesmo, né, Denise, tu tem razão. E ele queria tirar férias agora, ele não tem direito a férias, porque ele vai receber as férias no final do contrato. Eu disse, olha que maravilha, vai receber o dinheiro das férias para somar com o teu dinheiro da rescisão para tu ir para Londres. Tu não tem que tirar férias agora. Você está dizendo para ele, né? Estou facilitando para ti, meu filho, não dificulta. E ele, é mesmo, tem razão. É isso mesmo, tu tem razão.
E para fechar... Como, às vezes, precisa de uma outra pessoa, assim, porque a gente também faz isso. Tu faz isso, eu faço isso. Às vezes precisa de uma outra pessoa para dizer, oi, tu tá fazendo um rodeio todo, se tu quer chegar aqui, é só tu mirar aqui e não, né, em várias opções. Mira só na opção que tu quer, porque às vezes tu tem três, tá, mas a primeira opção é, se der certo, eu faço isso. Aí, se não der, eu vou por esse caminho. Não tem se não der. Eu escolho este caminho e eu vou fazer de tudo para chegar lá, nesse caminho aqui. Aí eu vou fechar com uma frase que agora me veio, tipo assim, toda escolha, tá? Toda escolha genuína não tem pontos, reticências, mas e se, como. Tudo que tiver o mas depois, e se, como, já não é uma escolha. É, exatamente. Concordo plenamente. E se a gente coloca isso nas escolhas que estamos fazendo, é porque a gente não está escolhendo genuinamente. A gente está escolhendo por algum motivo que não é o que está na nossa alma. E talvez, será que a gente tem escolhido aquilo que está na nossa alma? E se a gente escolhesse o que está na nossa alma, será que a gente não escolheria tudo diferente? Quando vê, a gente não escolheria nada do que a gente diz que está escolhendo. Nada, nada. A gente seria outra pessoa. Eu acordo amanhã escolhendo totalmente diferente. Porque as minhas escolhas não eram genuínas. Porque eu tinha um mas, e se, como. Porque eu fui indo conforme disseram que era legal fazer, que era o caminho que todo mundo fazia. Por isso que chegou um momento da nossa vida que deu uma bugada na nossa cabeça. Ai, para onde? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Porque, na verdade, a gente, por um tempo, foi rebelde na adolescência para fazer tudo o oposto do que disseram para gente, mas depois a gente começa, não, eu vou seguir esse caminho, que é o caminho que está todo mundo seguindo, porque senão eu vou ser uma fracassada. E no fim a gente é sempre fracassado quando a gente não tá. A gente fez o que diziam que tinha que fazer para não ser fracassado e ficou fracassado igual. Para te ver, começou um interessante ponto de vista daquela pessoa que isso está relacionado ao sucesso. Que é o sucesso? E a gente tem vídeo de assunto que não acaba mais. É. A gente ainda vai falar sobre muitas coisas, mas eu gostei que esse assunto que tu olha como rendeu, né? E aí eu sempre dizia que para gravar os vídeos eu não gosto muito de roteiro. Eu gosto de ter uma coisa que veio de clareza, consciência. Meu Deus, isso fez um sentido para mim, daí eu quero gravar um vídeo e falar daquilo. Eu não gosto de pegar um título e ir lá estudar aquele título. Não expande para mim fazer assim. Eu acho que ele fica forçado. Eu acho que eu quero falar daquela coisa que fez sentido naquele dia para mim. E às vezes faz sentido naquele dia eu consegui, mas talvez uma semana depois eu já não consegui mais, tá tudo bem. Mas naquela hora que vibrou naquilo, tu trouxe esse assunto e eu senti assim na hora, meu Deus do céu, vamos falar isso aí, eu já senti, entendeu? E não teve roteiro, a gente não trocou nenhuma, né? Não foi uma coisa que a gente ficou bolando, foi só vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso que a gente tá careca de saber. E porque não, quando a gente está falando, a gente não está falando só para quem está ouvindo, a gente está reforçando para nós. Porque não é todo dia, né? Orar e vigiar, né? Só por hoje eu não vou procrastinar. Dizer que nem, só por hoje não vou beber. Exatamente. Só por hoje não vou beber vinho. Só por hoje eu não vou. Né? Nos alcoólicos, nos NA, eles têm essa coisa do só por hoje, né? Que eu acho que funciona. Só por hoje. Tem os princípios do reiki, né? Só por hoje. Para tudo. É o agora. É por agora. Eu faço isso, por agora eu sou grata, né? Por hoje eu posso fazer só isso. Amanhã é amanhã. É isso. Então tá, amiga. Vamos lá, espero que o pessoal tenha curtido aí, né? O nosso vídeo, a gente vai fazer mais. Eu vou ver como é que funciona no YouTube, de repente, da gente trazer mais gente. Daqui a pouco a gente está assim, em grupo já, falando um monte, né? Trazendo mais consciência. Porque dá espaço para outras pessoas, né? Porque bate papo, quando a gente está sentado num lugar tomando um café, ou que a gente está reunido, é isso aí, né? É ser livre e é bate-papo mesmo. Futuramente, sempre crescemos a bastante coisa, né? Eu gostaria de futuramente a gente fazer isso presencial, juntas, às vezes numa cafeteria, até num pub, por que não? E por que não expandir a consciência em outros lugares? Trazer esses assuntos mais à tona nas conversas, nos bate-papos. Por que a gente às vezes define e conclui, eu estou aqui para
Que nem um amigo falou para mim uma vez, sai dessa coisa de expansão de consciência, seja a Gabriele fala, mas eu não consigo ser diferente disso. Eu quero a todo momento coisas interessantes, falar sobre essas coisas, não... tudo bem, a gente estava num momento descontraído, mas para mim estava sendo descontraído falar sobre isso, como agora aqui. Sim. Porque a Gabriela brinca, fala bobagem, bebe, mas também ela traz consciência nas conversas. A gente é assim agora, a gente não consegue mais separar. Depois que a gente tem consciência, não tem mais como a gente não ter. Mas tipo assim, para aí, com licença, que agora eu vou voltar para dentro da caixinha, porque eu estou num barzinho tomando um vinho, num restaurante bebendo com a turma, então agora eu tenho que entrar na caixa, porque eu posso vir a falar algo que é fora da caixa e não cabe. Não, eu consigo, tipo, né? Isso é a gente agora. E o brincar e o rir faz parte. Não significa que eu estou entrando na caixa de volta ou não. É muita definição, muito ponto de vista. Vamos destruir, descriar tudo isso. Então é isso aí. Vamos encerrar. Uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo, de dia, de noite, sei lá, bom dia, boa noite. Beijo, valeu. Como é que isso deixa salvo, né? Ficou, das outras vezes eu fui lá, tinha aqueles vários testezinhos que a gente fez, estava tudo ali. Mas como eu fiz não listado, ninguém está vendo, mas quando for postado o pessoal vai ver. Então, beijos, pai, vamos lá. Beijo.